Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos gravar um vídeo agora que serve para ajudar na preparação para a S1, na parte de geografia. Ainda nessa semana pretendemos fazer um vídeo sobre a parte de história, né? É uma forma de ajudar todos aí que o Projeto Praia Vermelha tem realizado. Então nós faremos primeiro uma interpretação da FOG e depois uma solução de um aluno e de uma possível, algo próximo do que vai ser a nossa avaliação. Tá? Começando pela interpretação da FOG. Tá? Então a FOG, a parte de geografia está aí, são basicamente três assuntos: estudo da geografia, atual fase do capitalismo, África, Estados Unidos, e conceitos básicos de geopolítica. Tá? Esmiuçando isso aí assunto por assunto, tá? Então, com relação a estudos da geografia, é bem básico, serve de suporte, certamente não haverá uma questão exata específica sobre isso, serve apenas de suporte para a elaboração das respostas. Sobre a atual fase do capitalismo e globalização, revolução informacional, então nos dá uma ideia de que o assunto que vai cair alguma questão sobre algo recente, né? O Estado diante dos desafios da globalização, revolução informacional e atual processo de globalização. Então é possível que pode se abordar aí as dificuldades da África diante do processo de globalização, ou mesmo as imposições dos Estados Unidos diante desse mesmo processo. Mas também não acredito em uma questão específica sobre isso. Será algum destaque, alguma conclusão, algo nesse sentido. Com relação à África, se caem praticamente todos os assuntos do Pladis, menos o primeiro e o último, ou seja, não cai nenhuma relação com o Brasil e não cai sobre a formação territorial. Não caindo sobre a formação territorial, sugere que a questão sobre a África seja referente a algo bem contemporâneo. Então, algo da situação da África diante do processo de globalização contemporâneo. A pergunta vai ser em torno desse sentido. Dos Estados Unidos, da mesma forma, fala-se da construção da hegemonia, ações estratégicas e imigração, e corta a parte de formação territorial constante do nosso plano de disciplinas. Então não vai cair também a questão sobre os Estados Unidos também vai ser uma questão recente, o que nos coloca um ponto de interrogação a fim de saber de qual a questão que vai cobrar realmente aí globalização e aspectos contemporâneos da globalização, ou mesmo da parte de informatização, né, da parte da revolução informacional. Então não dá para saber. Mas certamente será uma questão sobre África e uma questão sobre Estados Unidos. Tá? Então, possivelmente dificuldades da África diante do capitalismo, da globalização, ou estabilidade política africana, ou uma questão dos Estados Unidos envolvendo talvez conceitos de geopolítica, ou o contrário, uma questão da África envolvendo algum conceito de geopolítica e uma questão dos Estados Unidos envolvendo alguma coisa sobre a globalização. Tá? Só não nos resta dúvida que são duas questões, uma sobre África, uma sobre Estados Unidos e as duas sobre assuntos contemporâneos. Ok? Bom, uma vez observada a FOG, vamos para a segunda parte da nossa. Vamos pegar uma possível avaliação. Antes eu quero falar sobre o que é o projeto Praia Vermelha. Então é um curso que nós começamos aí especificamente para acompanhar o CP e para preparar para o concurso da ESSEMI. Tá? Então nós estamos há 4 anos. Ano passado foi a primeira turma que fez. é, eu tive 11 aprovados com a primeira turma de volume, né? Esse ano estamos aguardando um resultado. Tá? Foi um ano retrasado, eu tive os primeiros alunos, eu tive as primeiras duas aprovações, então é um curso que está iniciando, nós estamos no 4º ano, mas já com esse resultado significativo e já com uma experiência, afinal, são 4 anos lidando com isso. Tá? Nós começamos aí corrigindo provas gratuitamente para vários
colegas, amigos, que indicaram outros amigos, e aí acabamos resolvendo montar esse curso já com a experiência de ter corrido essas provas ao longo de vários anos. Então, no primeiro ano foram 4, desses 4 todos já estão ali, ou passaram de primeira ou passaram na segunda oportunidade. No segundo ano foram aquelas 11 aprovações, nesse terceiro ano estamos aguardando, nós estamos no quarto ano de trabalho. Se você quiser ter mais informações, aí acesse o link que está no cabeçalho aí da nossa página do YouTube, ok? Um detalhe ainda, eu pretendo recrutar mais cerca de 5 alunos agora. Provavelmente após a saída do resultado dos novos do ano passado, que fizeram o concurso ano passado, essas vagas serão fechadas. Então, se quiserem se inscrever, provavelmente eu não vou aceitar mais do que 20, 21 alunos esse ano. É essa a minha meta, porque é ruim de trabalhar com muita gente, para o meu caso, tá? Eu, pelo menos, acho assim. Bom, vamos lá então, falando sobre uma questão, o que, que eu fiz aqui para tentar treinar? Uma questão que eu julgo que pode cair algo parecido. Então, ações estratégicas implementadas pelos Estados Unidos, que estão extremamente relevantes atualmente no cenário, as ações do Trump aí, né? A partir do início da década atual. Eu fiquei na dúvida na hora de formar a questão se eu ia fazer da década ou do século. Acho interessante que você estude também as ações anteriores à década atual, mas essa pergunta vai se concentrar na década atual. Nas expressões política, militar e econômica, concluindo sobre seus efeitos em relação à preservação da hegemonia americana no cenário geopolítico mundial. Então, acho que é uma questão possível, certamente não será igual, mas grande chance de cair uma questão semelhante a essa. E, devidamente autorizado, eu vou usar a resposta de um aluno como um exemplo de solução. Vamos lá? Aqui foi uma interpretação, ele já na interpretação identificou todos os pontos da questão, suas palavras-chave, a ideia central da conclusão, as condicionantes. Então, não perca tempo na interpretação. Tá? Interpretação não é perda de tempo. Você precisa refletir sobre todos os detalhes da pergunta. Se você interpretar errado, é barro. Tá? Então, interprete adequadamente, perca tempo interpretando, ou melhor, coloque tempo na sua interpretação, não tenha pressa, tá? A interpretação é absolutamente fundamental. Você vai pôr no papel aquilo que você acha que é relevante. A interpretação é muito de brainstorm, tá? Mas o seu norte, aquilo que você vai precisar, você já põe. Ah, o que, que eu devo escrever, Corona? Bom, você vai escrever o que você achar melhor. Aí a questão é sua. Tem gente que gosta de escrever muita coisa, tem gente que gosta de fazer muito trabalho mental, tem gente que faz um esquema bem enxuto, outros bem compridos. Não vou amarrar, não amarro para ninguém, tá? Cada um vai seguir o seu rumo, aquilo que achar melhor. A minha recomendação é não perder mais de 1 hora em toda a esquematização. E para isso é preciso treinar, né? Para você encontrar qual é o seu melhor, qual é a melhor forma que você tem para você. Esse aluno aqui já inseriu algumas conclusões parciais já no começo. É uma boa estratégia. Não é a única, tá? Mas é uma boa estratégia, já ajuda, ele já concebeu a síntese, as conclusões parciais e as ideias principais, que é o âmago da questão. Tá muito bem feitinha essa interpretação. E aí você parte para a esquematização, começando pela esquematização da conclusão. Tá? Já decida aí como é que você vai fazer os parágrafos conclusivos, como é que você vai chegar até esses parágrafos conclusivos, e aí você precisa programar esses ganchos. Esses ganchos vão compor os seus parágrafos conclusivos e depois vão compor os seus parágrafos no desenvolvimento. Então, comece pela conclusão, justamente para você saber onde você quer chegar. Se você não tem o norte, você não sabe como você vai fazer a sua prova. Você tem o norte é a conclusão. Depois de você alinhavar os seus parágrafos conclusivos, já tendo feito a sua síntese e as suas CPs, aí sim você vai para as ideias do desenvolvimento. As ideias do desenvolvimento têm que chegar naquela síntese, têm que chegar naquela CP, naquelas ideias que você programou para a conclusão. Senão não adianta nada você começar pela conclusão se você vai fazer uma interpretação do desenvolvimento totalmente desconectada da conclusão, não leva a nada. Então você vai fazer um brainstorm do desenvolvimento, já levando em consideração aquilo que você preparou para a sua conclusão. Tá?
E aí você, nesse brainstorm aqui, o meu aluno fez um brainstorm primeiro de todas as ideias, para depois separar por campo do poder. Por quê? Ele quer dividir a questão em duas partes e eram três expressões. Então, naquela expressão que ele tinha mais ideias, ele vai descrever isoladamente. As outras duas ele vai juntar e fazer uma segunda parte, e foi assim que ele fez. Então, ele planejou os parágrafos do desenvolvimento, político e econômico ele tinha menos ideias, militar ele tinha mais ideias, juntou político e econômico e mandou bala. Tem que envolver as três. E não acho adequado dividir em três partes. Essa forma aí ficou bem bacana. Ele já colocou tópicos frasais, exemplos, explicações, relação de causa e efeito, ganchos. Já programou cada parágrafo. Tá enxuto, tá adequado, tá bacana. Serve como o seu não vai ser igual, evidentemente. Quanto mais minucioso for o seu esquema, mais tempo você vai demandar para o esquema e menos tempo você vai gastar para a redação do parágrafo. Qual é a fórmula? Bom, é a sua. Tá? Eu já vi gente que perdeu até 1h30 com o esquema. Eu não recomendo. Já vi gente que faz esquema em menos de meia hora, bem sucinto, e prefere dedicar mais atenção depois da confecção dos parágrafos. A minha solução, minha opção é o meio termo mesmo, entre 45 minutos e 1 hora, você dedique a isso. Tá? E aí use esse tempo da melhor forma que você achar conveniente. Depois disso, então, ele organizou a conclusão nos parágrafos que estavam faltando, ele já tinha organizado a síntese e os parágrafos conclusivos, ele organizou o primeiro e o último parágrafo, que são parágrafos de menor relevância e menor valor. Tá? Por último, ele planejou a introdução. Ele fez uma introdução aqui bem completinha, perdeu algum tempo com isso, também é uma questão individual. A introdução saiu assim, tá? Uma introdução num tamanho adequado, 5 parágrafos, praticamente todos os parágrafos de 3 a 5 linhas. Nesse caso aqui coincidiu que todos têm 4 linhas, mas óbvio que isso não é uma obrigação. Parágrafos curtos, parágrafos enxutos, parágrafos objetivos. Tá? No primeiro parágrafo, ele apresenta a ideia central, nesse caso aqui, os Estados Unidos, né, ações estratégicas dos Estados Unidos. A palavra-chave são estratégicas, mas a ideia principal vai ser sempre focada nos Estados Unidos. Então, colocou aqui os Estados Unidos e colocou, implementam ações estratégicas que permitam a manutenção da sua hegemonia, ou seja, já abordando a ideia da conclusão, que é algo que eu recomendo bastante, porque afinal de contas você quer situar o leitor exatamente no que você vai escrever um desenvolvimento para chegar nessa conclusão. Nada mais justo que já no primeiro parágrafo você diga exatamente o que você vai escrever. Tá? No segundo parágrafo você situa no tempo e no espaço, sempre com objetividade. Não faça parágrafos muito longos. O corretor sabe onde estão os Estados Unidos. Tá? Você dá uma aproximada, só cumpre missão aí nesse caso. Tá? Coloque, eu recomendo colocar um atualmente em algum lugar, ali não está no melhor local. Eu diria assim que é o terceiro melhor país do mundo e atualmente possui 450, aliás, está errado, em torno de 300, um pouco mais de 300, 350. Esse dado não está correto. Mas assim, coloque uma palavra atualmente para registrar que você colocou também no tempo. Tá? Mesmo a questão de geografia, algo atualmente cai muito bem aí. No terceiro e quarto parágrafo, insira ideias adicionais. Que ideias adicionais você pode colocar aí? Se tiver um destaque, certamente você vai colocar a ideia do destaque. Você pode aprofundar a ideia da conclusão que você colocou no primeiro parágrafo. Você pode falar de antecedentes, é sempre uma boa ideia complementar. Você pode falar em outros campos do poder, então se ele pediu político, econômico e militar, você pode falar alguma coisa com relação à sociedade americana. Você pode falar num nível diferente, não analisar, dependendo da questão. Nessa aí ficou meio complicado, mas às vezes se é uma questão, por exemplo, de história do Brasil, você pode citar a situação mundial naquela época, por exemplo. Então você falando de um nível geográfico diferente ou de um nível histórico diferente. Tá? Então são ideias complementares que estejam evidentemente relacionadas à ideia central. E por último, você faz o que a gente conhece ultimamente, sempre conheceu como ligação burra, já há muitos anos que isso é recomendado. No desenvolvimento, então, ele já dividiu de acordo com as ideias dele, que ele dispunha, esse aluno. Tá? Então, ele preferiu colocar político econômico e militar separadamente. Tá? Com relação à análise, vou analisar um dos parágrafos do aluno
mostrar como suporte para todos os parágrafos que foram feitos praticamente da mesma forma. Então, a primeira frase, ele já apresenta, ora, se ele pede para analisar uma ação estratégica implementada pelos Estados Unidos, ele já apresenta na primeira frase uma ação estratégica implementada pelos Estados Unidos, tá? A partir da década atual, mostrando que ele está atendendo o pedido. Então, ele já escreveu ali, desde o início da década atual, Washington atua no campo político econômico por meio de um protecionismo. Protecionismo é uma ação estratégica e está atendendo ao pedido. Na segunda frase, ele já explica e exemplifica aquilo que ele escreveu na primeira frase. Bom, na primeira frase, há necessidade de se colocar a palavra-chave da ideia central? Nesse caso, seriam ações estratégicas? Não. Eventualmente, sim. Uma vez ou outra, você põe a palavra ação estratégica para provar que você está mostrando isso. Mas se você tiver efetivamente colocando uma ação estratégica bem clara, como nesse caso está colocando, não há necessidade de você escrever ação estratégica em todos os parágrafos na primeira frase. Na segunda, você explica e exemplifica, né? Então, aí sim, é muito adequado que você consiga explicar e exemplificar em todos os parágrafos. É possível que você não consiga, e que uma explicação só já se sustente. Tá? Então, por exemplo, até nesse exemplo aqui, uma rigorosa política de tarifas alfandegárias foi implementada com o objetivo de equilibrar a balança comercial americana e estimular a industrialização. Não há um exemplo claro, né? Mas temos um parágrafo, uma frase bastante enxuta e rica. Tá? Ele falou de política de tarifas alfandegárias, falou em objetivo de equilibrar a balança comercial e estimular a industrialização. Vai ganhar bastante scores, mesmo que não tenha aí um exemplo com clareza. Mas é sempre interessante colocar um exemplo. Termina a segunda frase com uma vírgula e um gerúndio. Esse gerúndio vai dizer a relação de causa e efeito com relação à ideia central. Então, gerando a instabilidade no mercado financeiro mundial. Tá? Então, o que é causa e efeito? O que a causa está na tua ideia central. Então, na década atual, gosto do campo econômico meio protecionismo. O protecionismo causou o quê? Causou uma instabilidade no mercado financeiro global. Este é o efeito. Então, gerando a estabilidade do mercado financeiro global, é um efeito da causa que você colocou no teu tópico frasal. Nesse caso, protecionismo. Isso que é relação de causa e efeito. Não é qualquer gerúndio que vai resolver isso. Tem que ser um efeito do seu tópico frasal. E aí, por último, você põe o gancho. Um ponto, fechou a segunda frase com gerúndio, põe um gancho. Antes do gancho, você põe ali um elemento de ligação, normalmente uma conjunção. Tá? Nesse caso aqui, ele escreveu: nesse sentido, os Estados Unidos se apresentam como maior potência econômica ao ditar os rumos financeiros globais e desestabilizar rivais políticos. Então, esse gancho ele precisa ligar o seu tópico frasal à sua conclusão. Então, se a conclusão é falar de hegemonia dos Estados Unidos, tá? É falar sobre a preservação, os efeitos da preservação da hegemonia, ali você tem que colocar algo relacionado a isso, que não fuja do teu tópico frasal. Então, tem que também estar relacionado ao protecionismo, e é isso que ele fez aí. Tá? Os próximos parágrafos, você pode dar um pause e ler todos aí. Eu não vou reler todos, mas todos eles estão mantendo a formatação desses parágrafos. Primeira frase respondendo o pedido, segunda frase explicando, exemplificando, terceira frase, ou melhor, final da segunda frase, um gerúndio com a relação de causa e efeito, a terceira frase com o gancho. É obrigatório ter o gancho em todos os parágrafos? Não, mas é conveniente. E se tiver destaque? Destaque em metade dos parágrafos mais um. O destaque vai ali, ainda mais, alonga mais o parágrafo, evidentemente. Nós vamos falar de destaque na segunda questão, então eu vou omitir destaque aqui, porque a segunda questão tem destaque. O que é a síntese dos tópicos frasais que vai entrar na conclusão parcial? Então, veja bem, a conclusão parcial ela vai envolver duas sínteses. A síntese dos tópicos frasais e a síntese dos ganchos. Eu vou tentar explicar para você aqui. Ó. Então, os tópicos frasais dele. O primeiro falou
de protecionismo. O segundo falou de direcionando esforços para a América. O terceiro falou em firmar acordo por terras raras. E o quarto de presença da Groenlândia. Você tem que encontrar uma solução, um termo que sirva para sintetizar isso. Tá? Nesse caso, o meu aluno encontrou esse termo aqui, ó. A intensa busca de Washington em atingir seus objetivos nacionais com a projeção do poder econômico por meio da diplomacia. Eu acredito que ele sintetiza aproximadamente, de uma maneira bem adequada, os 4 tópicos frasais. Isso vai ser parte da conclusão parcial do aluno. Outra parte seria a síntese dos ganchos. Então, os ganchos que ele colocou aqui, eu peguei pedaços dos parágrafos da primeira parte, ok? Ele colocou que se apresenta como maior potência econômica, tem uma grande capacidade de coerção, tá? Busca político diplomaticamente essa grande força político-diplomática dessa potência e prioriza os objetivos nacionais. Né? Então, esses 4 ganchos vão me dar uma nova síntese, ou 5, dependendo do número de parágrafos que você colocar, ou até 3. Né? Essa síntese, então, essas estratégias geram efeitos com relação à manutenção da hegemonia norte-americana. Pode ver que é uma síntese que está praticamente copiando o que está escrito na conclusão, no pedido da conclusão. E é isso que é isso. A síntese dos ganchos realmente tem que chegar até isso, de uma forma coerente, obviamente. Então, a primeira conclusão parcial ficou dessa forma. Ela tem, eu gosto de chamar de 4 partes. Uma ligação com o parágrafo anterior, que seria do exposto, e aí uma ligação mecânica, que é uma espécie de cópia do enunciado. Conclui-se parcialmente que as ações estratégicas implementadas pelos Estados Unidos a partir da década atual nas expressões política e econômica, que é a parte que ele estava estudando, então é mecânico, isso aí é uma cópia. Tá? E aí vem duas sínteses. A síntese que eu já mostrei para vocês. É assim que se faz a conclusão parcial. Tá? Aponto para a intensa busca de Washington atingir objetivos nacionais com a projeção do poder econômico por meio da diplomacia. Síntese das ideias do desenvolvimento. Essas estratégias geram efeitos com relação à manutenção da hegemonia norte-americana. Síntese das ideias dos ganchos. Ok? Assim ficou a primeira parte. A segunda parte está aí, nos mesmos moldes, eu não vou repetir exatamente o que fiz, no mesmos tipos de parágrafo, a mesma continuação aqui para a CP. A CP muito parecida, aliás, sempre vai ser muito parecida. Se tiver muito diferente, tem algo errado. É isso. E, por fim, a conclusão. Bom, a conclusão. A primeira frase, ela que vale menos. Tá? Eu uso a abreviatura VICNE, volta à ideia central com um novo enfoque. Então, é muito parecido com o primeiro parágrafo da introdução, mas com um enfoque diferente. Tomar muito cuidado para não repetir a ideia da primeira frase, do primeiro parágrafo com o do segundo. Tem que ser coisas distintas. Se ficar repetitivo, você vai perder pontos. O segundo parágrafo da conclusão, ele é a síntese. É nos mesmos moldes que a gente acabou de falar aqui das CPs, tá? Só que ele vai reunir as duas CPs e vai fazer uma síntese. Ora, cada CP já era um conjunto de sínteses, né? Aqui isso é a síntese da síntese. Ou seja, é o âmago da questão, tá? Então, o segundo parágrafo da conclusão é o cerne do que você queria dizer. É por isso que você já começa a sua interpretação pensando ali, porque é aí que você quer chegar. E é aí que você precisa chegar, porque é isso que é a conclusão que a questão te. A CP1 colocou que atingir os objetivos nacionais pelo poder econômico e diplomacia. A CP2 atingiu os objetivos nacionais pelo poder militar. Ora, a síntese vai congregar essas duas. Tá? Então, ele colocou aqui como atingir seus objetivos nacionais por meio da projeção do poder. Me parece uma ótima síntese e é isso que o aluno fez e eu achei muito adequado. Posteriormente, então, viriam os parágrafos conclusivos. Tá? Então, aí estão ele fez 3 parágrafos conclusivos, tá? Sobre efeitos relacionados à preservação da hegemonia. Isso tem que ficar bem claro, porque ele pede efeitos relacionados à preservação da hegemonia na conclusão. Responda exatamente o que ele pediu para a conclusão. Tá? Ou seja, e aí ele colocou aqui, ó,
Primeiro efeito, permanece como maior potência econômica mundial. Segundo efeito, preserva sua posição hegemônica de exercer sua força política e diplomática. Então, o primeiro, ele for potência econômica, o segundo, como potência política e força diplomática. No terceiro, como maior potência militar. Então, ele colocou três parágrafos distintos, coerente com o corpo da questão, né? A questão sugeria basicamente isso, né? E aí meteu os três parágrafos. E essas primeiras frases, todas dos parágrafos, mostram claramente efeitos que contribuíram para a hegemonia, ok? Na segunda frase, ele vai apresentar argumentos que sustentem a afirmação que ele colocou na primeira. Então, se ele colocou que mantém, por exemplo, o último parágrafo aqui, sua posição de maior potência econômica do Estado, ele vai dizer por quê, o que justifica isso, por que ele explicou isso. Então, olha lá, permanece com maior potência econômica porque dita, ou ao ditar os rumos financeiros globais com suas políticas tarifárias. Ok? Isso amparado no que ele escreveu acima. Ele colocou na segunda que exerce uma força política e diplomática, e ele colocou como exemplos, aqui ele exemplificou, mas também ficou claro, o exemplo focado no tópico frasal. Suas pressões sobre Panamá e Groenlândia. No Brasil ele não foi o caso, ele mandou mal, porque ele não falou de Brasil no corpo do desenvolvimento, e ia perder uns bons scores aí por ter citado o Brasil aí sem ter citado o Brasil no desenvolvimento. E no último parágrafo ele falou de posição de maior potência por meio de estratégias militares. Então, ataque ao Irã e Venezuela, combate ao narcotráfico, presença maior na América Latina, evidenciaram isso. Perfeito, explicou. Perceba que é muito parecido com os parágrafos de desenvolvimento. Um tópico frasal que atenda ao pedido e uma segunda frase que explica por que o pedido. Bom, entra também, pode entrar, eu recomendo que ponha uma terceira frase reforçando, tá? Uma espécie de relação de causa e efeito. Não é mais obrigatório pelos novos baremas mostrados pela ECM, mas não deixa de ser bastante interessante. Então ele colocou aqui, desestabilizando rivais geopolíticos, reforça a ideia de maior potência mundial, ditando os rumos financeiros, e está absolutamente coerente com o que foi escrito. Da mesma forma que colocou aqui, para atingir objetivos nacionais claros, também reforça a ideia da força política e diplomática. E a grande capacidade militar evidenciada, capaz de rechaçar qualquer papel de atores geopolíticos, também reforça essa posição de maior potência na estratégia militar. Três parágrafos curtos, coerentes, densos, repletos de informação, e é assim que se precisa. Ah, tem que ser três? Não, pode ser quatro, pode ser dois, pode ser cinco, mas tem que ser parágrafos completos. São os parágrafos que mais valem. A síntese e esses três parágrafos valem muito. Não poupe tempo na conclusão. Tá? Então, poupe tempo antes, não ou poupe tempo depois. A conclusão é a parte que mais vale. Poupar tempo na conclusão é burrice. O último parágrafo é a conclusão da conclusão. Tá? Então, é um fecho. Pode ser um parágrafo um pouco mais criativo, o método não é rigoroso com relação a esse parágrafo, desde que ele seja realmente coerente com o que foi escrito anteriormente, sem ser repetitivo. Não vai dizer de novo a síntese, tá? Coloca uma coisa com criatividade e fecha com chave de ouro. Vamos lá, algumas observações antes de nós passarmos para outra questão. Para S1, eu recomendo ser estudadas ações estratégicas das últimas décadas e não somente dessa década. Tá? A questão da prova pode vir a ser parecida com essa, mas certamente não vai ser igual. Tá? Então, não se baseie nessa solução como um norte para a matéria ser revisada. Então, você pode revise toda a matéria que está constante ali do Pladis e não só essa que está nessa questão, que seria por pura sorte, né? Ok? Vamos para a segunda questão, então, apresentar aspectos sociais e econômicos contemporâneos da África. É uma questão que eu acredito que vai cair, algo parecido, destacando as ações em curso para o desenvolvimento do continente. Então, vamos lá. Nos mesmos moldes, a introdução, não há por que falar novamente, tá? Parágrafos curtos, nesse caso aqui foi mais curto, mas não tem problema. Parágrafos curtos, também cheios de informação, se possível,
Tá? Minha recomendação, tem destaque? Põe 5 parágrafos. Não tem destaque? Não apresentar? Põe 4 parágrafos. Aqui, a formatação do parágrafo no apresentar, tá, é exatamente igual ao do analisar. Não é exatamente porque não tem o gancho, tá, mas é igual, sem o gancho no final. No gancho, no final, você põe relação de causa e efeito e fecha. Se você tiver um destaque, você acrescenta um destaque. Então, primeira frase, mostra que está atendendo o pedido, exatamente como a gente fazia no analisar. Qual é o pedido? Aspectos sociais e econômicos contemporâneos da África. A África tem apresentado um grande crescimento econômico. Não é a melhor ideia para a primeira, porque a África está com um grande crescimento, sim, ano a ano, mas ficou parecendo que. Não, tá bom, tá certo, tá coerente. Tá? A segunda frase explica, exemplifica. Então, o índice do continente é maior do que a média mundial, ultrapassando 4,8% ao ano. Aí ele explicou, deu números, caracterizou, muito legal. Atrás apenas da Ásia. E fecha com a relação de causa e efeito, apontando um cenário de relativo progresso. Tá? E aí, né, como essa questão tem destaque, tá? Então, se tiver destaque, insira o destaque no final. O destaque, da mesma forma que o gancho, tem que estar relacionado à ideia do tópico frasal, tá? E à ideia da ideia central. Tá? Então, precisa ser algo relacionado a esse grande crescimento econômico. Tá? Então, está ali, continua a fortalecer a zona de livre comércio da América para integrar economicamente as nações, está totalmente relacionado ao crescimento econômico. Aqui mais parágrafos, só para você tiver curiosidade de ler, eu não vou pôr toda a questão, tá? Mas também parágrafos na mesma formatação do anterior. Se você quiser ler, você dá um pause e dá uma lida aí. Tá? Aqui, cuidado para não vacilar, tá, gente? Então, interpretação é o que eu digo. Mesmo as questões muito simples precisam ser interpretadas. Tá? Perceba que ele meteu aí um aspecto político. E o que foi pedido foi aspectos sociais, econômicos, contemporâneos. Botou um político? Barro. Vai perder muitos scores por ter colocado um aspecto político. Por que muitos scores? Porque o Barema coloca lá sempre, atingiu, respondeu ao pedido com coerência, todas as ideias, sei lá, 25 scores. Maior parte das ideias, 15 scores. Então você perdeu essa diferença toda. Eu chutei os números, ok? Teria que olhar lá o barema, mas é assim que funciona. Então, se você perdeu um score, todo aqui, você perdeu muitos scores. Aqui eu quis colocar mais alguns aspectos sociais e políticos, aspectos contemporâneos da África, somente para contribuir para seus estudos. Basta você jogar na IA e melhorar aí o padrão, você vai ter resultado desse mesmo trabalho. É só realmente para mostrar que existem muitas características da África, boas ideias que podem entrar numa questão de apresentar ou mesmo numa questão de analisar. Ok? Era isso que nós tínhamos para hoje, então. Um forte abraço a todos, obrigado por ter estado comigo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço.